Se você está com dúvida de como preencher o seu planejamento diário de acordo com a BNCC, esse vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para preencher o meu planejamento semanal de acordo com a BNCC. E esse aqui é o nosso planner, aquele que está disponível na lojinha. Vou mostrar para vocês. O nosso planner é aquele que está disponível na lojinha. E eu vou preenchê-lo utilizando também o nosso modelo de planejamento anual de acordo com a BNCC. Vou começar aqui colocando a nossa data. Um exemplo de data, tá, gente? 4 de fevereiro de 2021. Lembrando, né, que nós temos um quadriculado aqui que vai nos permitir escrever bem alinhado. Vamos colocar um exemplo de aula de português. O componente curricular português, mas como aqui é de educação infantil, talvez não vai estar falando de português, né? Não do componente curricular, e sim dos campos de experiência. Mas eu vou colocar aqui, mas se for campo de experiência, você não precisa preocupar que no nosso modelo de planejamento, nós temos aqui todos os campos de experiências, assim como os direitos da aprendizagem, os objetivos, né, que são as habilidades, e eu deixei aqui também metodologia, que são experiências propostas, que vocês também podem utilizar aí no planejamento de vocês. E a única coisa que vocês precisariam preencher nesse planejamento anual seria o recurso e o método de avaliação. Só que agora nós estamos fazendo o preenchimento do nosso planner, nosso planejamento diário. Então, vamos considerar que nós vamos trabalhar português. O componente curricular português, né, dentro das linguagens, né, português, vou colocar aqui português. Eu vou trabalhar o livro, um exemplo, o livro Douglas quer um abraço. Aí você coloca o autor, que eu não estou lembrando agora o nome do autor, depois você coloca na descrição do vídeo. Trabalho desse texto, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar oralidade, vou trabalhar escrita, vou trabalhar ilustração, vou trabalhar reprodução oral, o reconto, né? Ou vou trabalhar um teatro, uma encenação. Então, tudo isso você deve pensar quando você estiver planejando a sua aula. Eu já marquei aqui algumas sugestões para agilizar aqui pra gente. Primeiro, nós vamos trabalhar uma ilustração. Então, aqui no meu planejamento, eu tenho aqui a opção, né? Aqui do objetivo, que é expressar livremente por meio de desenho, pintura e etc. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o código de acordo com a BNCC, que esse código tá dentro da BNCC, tá, gente? EI03 TS02. Se você quiser escrever aqui, tudo isso aqui, tudo bem, mas eu creio que não tem necessidade, porque o código, né, quer dizer isso aqui tudo. Ou você escreve o código ou você transcreve isso aqui para o seu planejamento. Eu coloquei o código, mas, por exemplo, se você esqueceu o que significa o código, um resumo dele é ilustração. Você pode colocar aqui, ilustração. Outra coisa, o código, para você identificar, EI, Educação Infantil, 03, crianças de 0 até 3 anos. TS é o nosso campo de experiência, que é traços, sons, cores e formas. E 02 é a segunda habilidade, ok? Por exemplo, eu poderia trabalhar também, nesse livro, com os alunos, eu poderia trabalhar aqui, reconto. Então, eu posso vir aqui e acrescentar esse código. EI 03
É F04. O F04 aqui já escuta e fala. Esse aqui do... Ó, não dá pra ver não, peraí. Esse aqui, ó, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, sempre do lado, você vai ter o campo de experiência. Então, você pode escrever do lado, se você desejar, reconto. Um exemplo. Agora, eu vou colocar para vocês o segundo exemplo, se fôssemos trabalhar matemática. Pode ser matemática. Eu coloquei aqui que eu vou trabalhar números e quantidades. Números e quantidades. Então, eu vou vir aqui no meu planejamento anual. Eu já tenho aqui, eu já havia marcado anteriormente. E vou identificar aqui, ó, relacionar números às suas respectivas quantidades. Eu venho aqui e coloco o código. Educação infantil 0 a 3, ET 07. O ET que está falando aqui quer dizer espaço, tempos, quantidade, relações e transformações. Então, você pode vir aqui e colocar o código. E você também pode colocar, não precisa nem escrever, né, relacionar o número à respectiva quantidade, porque já escrito números e quantidade, não precisa você repetir. A não ser que a sua coordenadora peça para você fazer desse jeito, né? Aí, você pode colocar o recurso que você vai utilizar para trabalhar essa aula, por exemplo, recursos. O que eu vou utilizar? Vou utilizar Legos, vou utilizar material dourado. Deixa eu ver aqui, palitos, por exemplo, palitos de picolé, né? Coloca só palitos. Pronto, e um exemplo, uma matriz impressa. Aí, a matriz impressa dessa atividade, por exemplo, eu escrevi aqui verso, porque sempre, igual falei com você, sempre quando tem alguma matriz, que eu estou trabalhando alguma matriz, eu coloco a data na matriz e colo no verso do meu planejamento. Então, já fica tudo aí descrito dessa maneira. Então, é dessa maneira que eu preencho, né, o planejamento semanal. Esse aqui foi só um exemplo, né, de 2 atividades, para vocês verem. Tanto o espaço, nós temos um espaço bem grande aqui, que dá para você trabalhar bastante, né, escrever bastante, quero dizer. E ainda sobra espaço ainda. Uma caneta aqui. Por exemplo, um bingo de números, você pode colocar uma ideia. Você vai fazer um bingo de números. Que é isso, Lilia? Bingo é de números. Realmente, bingo é de números. Mas existe bingo de letras, bingo de sílabas, né? Que a gente sempre faz na sala de aula. Então, isso aqui é o campo de 10, é só uma sugestão para vocês. E aqui está preenchido a nossa segunda-feira. Aí, de acordo com o que você vai trabalhar no decorrer da semana, de acordo com a sua matéria também, você vai preenchendo aqui os outros dias da semana. Lembrando que esse planejamento anual de educação infantil 4 anos, é para crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses, está disponível na nossa lojinha, tá? E ele é o planejamento anual, como eu disse para vocês. E ele aparece assim para vocês, desse modelo aqui. Aqui em cima tem as nossas redes sociais. E o planejamento anual tem todos os campos de experiências de acordo com a BNCC. Eu até acrescentei os direitos aqui para ficar bem interessante para vocês poderem trabalhar. E todo o planejamento anual de educação infantil, eu deixei a metodologia, algumas propostas para vocês poderem trabalhar. Mas não quer dizer que vocês são obrigados a trabalhar essa proposta, né? Isso aqui é só uma ideia para vocês. Esse planejamento anual está disponível na nossa lojinha, para quem desejar pode adquirir, e vocês poderão utilizar enquanto a BNCC atual estiver vigente. Então, você vai poder trabalhar lindamente. Até aqui no final, olha, eu coloquei
campo de assinatura, direção escolar, supervisão e o professor, para poder assinar. Por exemplo, você faz o planejamento, só preenche aqui com os métodos que você vai, o recurso e como você vai avaliar, você pode apresentar na sua escola, para a direção da sua escola, para sua coordenadora, né? Lembrando que você também vai receber um formulário desse aqui em branco também. Por quê? Porque às vezes a sua coordenadora ela não quer um planejamento anual, ela quer um planejamento, por exemplo, bimestral. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter o arquivo digital, né, desse, e vai ter o arquivo para você editar no Word normal. O que você faz? Por exemplo, no campo de experiência, se você vai trabalhar isso aqui nesse bimestre, um exemplo, é só você copiar e colar, e colocar o método que você vai trabalhar, o recurso e como você vai avaliar. Então, está pré-pronto esse planejamento para você adquirir na nossa lojinha. Espero que vocês tenham gostado do método de preenchimento do nosso planejamento semanal. Até o próximo vídeo.